O que acontece quando duas potências econômicas entram em um conflito direto? Quando a maior economia do mundo e o maior produtor global de manufatura travam uma guerra sem armas, mas com bilhões de dólares em jogo. No cenário global, a relação entre Estados Unidos e China é marcada por um equilíbrio entre cooperação econômica e competição feroz. Essa conexão não é apenas econômica, mas também uma batalha estratégica por influência política e tecnológica. Hoje, mais do que nunca, esta guerra econômica entre as duas maiores economias do mundo não apenas define suas trajetórias internas, mas também molda o destino de mercados globais, de cadeias de suprimentos e até mesmo de sistemas financeiros. A tensão comercial entre Estados Unidos e China não é nova. Desde 2018, quando Donald Trump impôs as primeiras tarifas sobre os produtos chineses, ambos os países têm se engajado em uma disputa que transcende o comércio. Na época, o argumento central de Trump era corrigir um déficit comercial massivo que os Estados Unidos tinham com a China. Mas por trás disso estava uma preocupação maior: conter o avanço da China como potência tecnológica e econômica global. Essas medidas iniciais desencadearam um ciclo de retaliações. A China respondeu com suas próprias tarifas e outras ações, incluindo restrições a empresas americanas que operam em território chinês. No entanto, com a volta de Trump à Casa Branca, o que já era complicado ameaça se tornar ainda mais intenso. Na guerra econômica entre essas potências, as armas não são mísseis ou tanques, mas sim tarifas, moedas e recursos naturais. As tarifas comerciais são os ataques mais utilizados. Desde 2018, bilhões de dólares em produtos foram taxados, impactando consumidores e empresas em ambos os lados. Recentemente, Trump voltou a prometer tarifas que podem atingir até 60% sobre produtos chineses. Isso não apenas encarece os bens para os consumidores americanos, mas também força a China a buscar mercados alternativos e soluções internas. Por outro lado, a China, com seu grande superávit comercial, tem pouco espaço para impor tarifas proporcionais. Em vez disso, Pequim opta por estratégias assimétricas, como manipular sua moeda e limitar exportações estratégicas. Mas dessa vez, isso pode ser uma das maiores estratégias da China de suas exportações competitivas. Durante a primeira guerra comercial entre 2018 e 2019, o iene se desvalorizou em cerca de 11%, compensando boa parte do impacto das tarifas americanas. Esse movimento, no entanto, traz riscos. Um iene mais fraco pode aumentar a fuga de capitais e desestimular investimentos estrangeiros no país. Com a perspectiva de novas tarifas americanas, economistas esperam que essa seja a maior aposta da China. Outra frente dessa guerra envolve os recursos estratégicos. A China controla uma grande parte da produção global de minerais raros, como galho, grafite e antimônio, que são insumos críticos para tecnologias avançadas como semicondutores e baterias de veículos elétricos. Recentemente, Pequim restringiu as exportações desses materiais, aumentando a pressão sobre os Estados Unidos e também os seus aliados. Ao mesmo tempo, o domínio americano em tecnologia, especialmente com chips e softwares avançados, continua sendo uma grande vantagem. Mas os esforços da China para reduzir essa dependência têm se intensificado, com investimentos bilionários em inovação local. Enquanto os Estados Unidos e a China travam suas batalhas, outros países entram na equação como beneficiários ou peões. O Brasil, por exemplo, tem aproveitado o aumento da demanda chinesa por soja e outros produtos agrícolas. Com as tensões entre os dois gigantes, as exportações brasileiras para a China estão batendo recordes. Além disso, a China tem buscado fortalecer alianças com países emergentes e até mesmo com aliados tradicionais dos Estados Unidos. A parceria com a Rússia, os investimentos em infraestrutura na África e a aproximação com a Europa são exemplos claros de como Pequim tenta neutralizar o isolamento econômico promovido pelos americanos. Por outro lado, os Estados Unidos estão reforçando alianças no Indo-Pacífico, com países como Japão, Austrália e Índia, criando um contrapeso contra o crescente poder chinês. Mas é inegável que essa guerra econômica tem efeitos profundos no mundo inteiro. Uma das maiores ameaças seria a China vender em massa seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são avaliados em cerca de 734 bilhões de dólares. Isso poderia causar um aumento nas taxas de juros americanas e uma desestabilização global. No entanto, essa ação também prejudicaria a própria China, que poderia ver o valor de sua reserva cair significativamente. A guerra também acelera a diversificação das cadeias de suprimentos. Empresas globais, especialmente as de tecnologia, já estão reduzindo sua dependência da China, movendo parte de suas operações para países como Vietnã, Índia e México.
A disputa entre Estados Unidos e China também se reflete em uma corrida tecnológica. Enquanto os Estados Unidos buscam limitar o acesso da China a semicondutores avançados, Pequim investe pesadamente em inteligência artificial, computação quântica e outras áreas estratégicas. Já com Trump de volta ao cenário político, as perspectivas para essa relação são incertas. Por um lado, a China busca um acordo que traga estabilidade, mas não está disposta a abrir mão de seu avanço econômico e tecnológico. Por outro lado, os Estados Unidos veem a contenção da China como uma questão estratégica, especialmente em áreas como inteligência artificial, 5G e defesa cibernética. Especialistas sugerem que o futuro dessa relação será menos sobre tarifas e mais sobre desacoplamento econômico, onde ambos os países buscam reduzir sua interdependência. Esse movimento, no entanto, é complexo e pode levar anos ou até décadas para se concretizar. Essa guerra econômica entre os Estados Unidos e a China não é apenas sobre tarifas ou produtos específicos. Ela reflete um conflito maior pelo controle da economia global. Com cada movimento ou retaliação, o equilíbrio de poder entre as duas potências fica ainda mais claro. O impacto disso tudo vai além das fronteiras desses países, afetando a economia do mundo inteiro.